Gente, hoje, assim, essa semana tá bad. Eu vim vir aqui fazer um desabafo, porque eu acho que também tá valendo, né? Acho que também é educativo desabafar e dizer as coisas que estão acontecendo, que muita gente sabe que está acontecendo, mas parece que a gente tem que tocar a vida, né? E como a gente tem que tocar a vida, as coisas vão indo de qualquer jeito, né? E é o seguinte, eu sou servidora pública, né? Há mais de 25 anos, né? Já fui servidora da prefeitura, do estado e sou da FATEC a maior parte do tempo da minha vida de trabalhadora da educação. E é o seguinte, cara, a gente tá sem reajuste há 10 anos. Hoje eu estava calculando o quanto o IPTU do meu apartamento cresceu em 10 anos. O IPTU do meu apartamento teve um aumento de mais de 550% em 10 anos. Então, assim, tudo, absolutamente tudo. Plano de saúde, em média vai de 10 a 15% por ano de reajuste, né? Tudo, alimento, né? Escola dos filhos, enfim, tudo você tem um reajuste enorme. E o que a gente está vendo é o governo do Rio de Janeiro, em especial, que é onde eu estou, né? Dando um calote, né? De um acordo que foi feito que eu não concordei, mas quem sou eu na fila do pão, né? Eu não concordei e tá lá o acordo, né? A gente perdeu, por exemplo, a gente não, mas quem entra hoje no estado do Rio não tem triênio mais. Quem vai virar servidor agora. E o triênio era a única coisa que existia que te dava minimamente ali uma perspectiva de aumentar um pouquinho. Que nem é tanto, porque o imposto de renda, por exemplo, leva todo o valor do meu triênio. Todo o valor do meu triênio. E eu já tenho 45% de triênio, por exemplo. Servidor público não tem FGTS. Se a gente ficar doente com uma doença grave, câncer, se adquirir HIV e tiver alguma decorrência de ter esse vírus, se a gente quiser comprar uma casa, se qualquer coisa desse nível pesado acontecer, o servidor não tem o que fazer. Ele simplesmente não tem nada, né? E aí a gente vê o quê? A gente vê que a cada dia parece, principalmente na educação, que a gente tem que ainda, mesmo assim, ficar justificando uma série de coisas, sabe? Uma série de coisas. Às vezes eu acho, inclusive, que os nossos colegas que estão na escola ainda não se tocaram, eu não sei nem como, porque é evidente, é diário, é cotidiano que o teu dinheiro está reduzindo drasticamente, muito, numa proporção inacreditável. E tá aí o governador fazendo festa no palácio, né? Tá aí, né, as empresas fazendo o que elas querem, né? Tá aí as pessoas correndo atrás do seu e eu também tô correndo atrás do meu, porque não falto, dou aula, né? Cumpro com as minhas obrigações, mas não dá, sabe por quê? Porque o meu salário, ele é decorrente dos impostos que são arrecadados. E cadê os impostos? Que os impostos estão aumentando, e esse dinheiro nunca chega para o servidor. E quando o dinheiro não chega para o servidor, significa, sabe o quê? Que o povo está numa situação pior, porque quem atende o povo é o servidor público. No hospital, na escola, em todos os lugares, na assistência social. Sendo bom ou sendo ruim, acredito eu que é muito pior que não haja servidor, porque significa que se não houver servidor, você não tem a coisa pública, né? Para as pessoas que não têm o que pagar, não tem como pagar, não tem como...
Então, assim, é uma situação extremamente absurda que a gente está vivendo, e digo mais, é uma situação misógina, porque a maior parte de professores e professoras são mulheres. E a vergonha que eu sinto, né, quando eu vejo esse prefeito, a meu ver, nojento, porque fez uma PL para aumentar a quantidade de horas, a quantidade do tempo de aula, fazendo com que muitas professoras no município do Rio de Janeiro, que não é meu caso, mas eu me lembro, porque meu filho estuda no município do Rio de Janeiro, mas que muitas professoras perdessem, né, um pouquinho a mais que ganhava, dando um pouco mais de aulas, porque agora, como ele fez o tempo virar hora-aula, né, aliás, como ele fez a hora virar hora-aula, ou seja, uma hora é uma aula, que antes era 50 minutos, né? Como ele fez isso, essas mulheres estão trabalhando mais. As mesmas mulheres que estão lá na escola, elas voltam para sua casa, muitas vezes para cuidar dos seus filhos, muitas vezes para cuidar do seu marido, dos seus pais idosos, da sua casa, da sua sobrevivência. Uma política pública pode ser uma política misógina. E essa política do Eduardo Paes aqui é misógina, assim como a política do senhor Cláudio Castro, de manter esses salários miseráveis, de não pagar o piso nacional, que não se paga o piso nacional, é misógino. É misógino porque são as mulheres que carregam a educação desse país. São as mulheres. Então, quando esses homens não pagam o que deve ser pago, as mulheres que estão cuidando dos filhos de outras mulheres, que se muitas mulheres trabalhadoras não tiverem a escola, e se aquela escola não for boa, é ruim para ela fica mais preocupada, mais tensa, não consegue relaxar para poder minimamente fazer o que a maioria dos homens não fazem, que é o trabalho reprodutivo da vida, que é cozinhar, ela vai cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de tudo. Então, é essa a realidade que a gente tem. Agora, essa realidade eu não posso falar sobre ela e simplesmente a gente continuar não fazendo nada, porque não estamos fazendo nada para mudar isso. Não adianta trabalhar mais, a saída não é individual. Será que até agora não notamos isso? Sabe? A quando que a gente vai começar a realmente se revoltar e desobedecer? Quando? Ou a gente vai continuar morrendo? Como morrem vários professores, professoras de infarto. Como, né, morreu há pouco tempo uma professora em São Paulo, infartada porque tinha que trabalhar mais, ou em Macaé, infartada porque a prefeitura não respeitava o direito dela. Aí, quando a professora salva alguém lá, as crianças, de um atirador, ela é heroína. Mas o que adianta? Aquela ser heroína, se não estão vendo o nosso trabalho diariamente, o que adianta? A gente precisa fazer alguma coisa. E aqui ficou só um desabafo, porque, sinceramente, acho que a gente vai voltar, acabou, e vamos voltar do mesmo jeito que a gente está, infelizmente. É isso.